Boa noite, meninas! Estamos ao vivo aqui agora. Vamos entrando aí. Vamos falar com o nosso querido Dr. Jorge Valente. Depois de tanto tempo que a gente não faz live, hoje resolvemos fazer uma live muito legal sobre prevenção de câncer de próstata. Olá! Olá, gente, vamos entrando. Mandem os aviõezinhos para as amigas, para as inimigas e principalmente para os amigos, para os namorados, para os peguetes, para os irmãos, pais, que essa live vai ser muito legal. Dr. Jorge já entrou, só vou colocar o título da live aqui. Vou colocar só como saúde masculina aqui. Pronto. Já vou chamar o Dr. Jorge, porque quanto mais a gente conseguir ganhar tempo, que vocês sabem, né? Com ele é sempre uma aula. Vamos lá. Vamos lá. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Quanto tempo, que saudade de fazer live com você. Verdade, bastante tempo já. Bastante. Como estão as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Acabei de chegar no consultório. Nossa, que Nem tive tempo loucura. de trocar de roupa, mas já estamos aqui pronto para a live. Não, tava sempre chiquérrimo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né, doutor Jorge? Da saúde masculina. Verdade. A saúde masculina é um tema sempre muito importante, porque, diferente das mulheres, os homens normalmente não são adeptos da medicina preventiva. Os homens só vão ao médico quando tem algum problema. A mulher, desde cedo, se acostuma a preventivamente, por exemplo, ir ao ginecologista, porque ela faz o Papa Nicolau, ela faz as ultrassonografias, ela acompanha a sua evolução durante todo o menarque, que é a sua fase de vida reprodutiva, mesmo sem ter doença, indo pelo menos uma Sim. vez ao ano ao ginecologista. E o homem Será que é não. porque a mulher é mais vaidosa, doutor Jorge? Na Tem a realidade, eu ver acho que a com mulher isso, se né? cuida mais, porque o que é que acontece? A mulher tem ciclo menstrual, a mulher quer se prevenir para não engravidar, e aí a mulher tem distúrbios do ciclo menstrual, é cólica, é sangramento. Então, de uma maneira, como é que se diz? Até que preventiva por algumas situações que são peculiares na vida da mulher, a mulher é acostumada mais cedo a ir ao médico e aí rotineiramente, e o homem não. Entendi. E agora no Novembro Azul, né, doutor Jorge? A gente tem mesmo que falar, não é que é só em novembro, né, que a gente tem que promover a saúde masculina, mas é um marco, assim como tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, que é para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, realmente, né? E me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho de do mesmo jeito que a gente fala no Dicas de Menopausa, e a gente sempre fala muito, né, de menopausa, sobre tratar tantas mulheres aí muito bem. Como que é, quando que o homem tem que, é legal ele procurar, lógico que sempre ele deveria fazer exames, mas ele foge. Qual que é um marco mesmo, assim, que é importantíssimo o homem começar a procurar, verificar hormônios, verificar fazer exames de próstata, que momento que ele tem que começar a fazer isso? Qual que é a melhor idade para fazer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, o homem deveria começar a procurar o urologista quando ele iniciasse a vida sexual. Porque é muito Olha, importante que ele tenha uma educação sexual, porque ele termina aprendendo com amigos ou com um parente mais próximo, nem sempre ele tem intimidade, às vezes, com os pais, e nem sempre essas pessoas ensinam da maneira adequada. Então, ele aprender desde cedo a usar preservativo, ele aprender que ele pode se vacinar contra HPV, ele aprender que também é função do homem se preocupar de não haver gravidez, porque apesar de ser a mulher que engravida, mas a gravidez ela acontece por um casal e não por uma pessoa só. Então, eu acho que a cultura tinha que se mudar desde o adolescente para, a partir do momento que ele fosse começar a ter vida sexual, ele ter orientação do urologista. E uma vez por ano fazer o exame de rotina. Agora, na questão da próstata, que é o foco do nosso assunto no Novembro Azul, a partir dos 40, 45 anos, é o período para que
as pessoas comecem a se atentar para isso. Em torno de 45 anos é o que a grande maioria dos estudos fala, naquelas pessoas que possam ter algum fator de risco, em torno dos 50, as pessoas mesmo sem fator de risco. E o que seria isso de fator de risco para o homem? A genética, que é um caso importante no câncer de próstata, e o principal fator de risco, que é muito negligenciado, e é o mesmo do câncer de mama, que é a obesidade. Todos os estudos mais recentes mostram uma íntima relação entre obesidade e câncer de próstata na incidência, obesidade e câncer de próstata na mortalidade e obesidade e câncer de próstata na recidiva do câncer. Ou seja, o paciente obeso tem mais risco de ter câncer, mais risco de morrer do câncer de próstata e mais risco desse câncer recidivar e de os tratamentos, sejam eles cirúrgicos ou quimioterápicos ou radioterápicos, terem maior chance de falha. Ou seja, controlar o peso é o principal fator modificável para que a gente evite o câncer de próstata. Porque, óbvio que essa campanha é maravilhosa para o diagnóstico precoce. Porque não importa qual seja o câncer, se você tem um diagnóstico precoce, a chance de cura é muito maior. Mas eu acho que a gente tem que ir sempre além. Se a gente puder evitar de ter esse câncer, é sempre melhor. E uma das principais maneiras que o homem pode ter para evitar o câncer de próstata é se manter dentro do peso. Tá, e que a gente sempre fala, tanto para o homem como para a mulher, né? Porque a gente não tem a obesidade, todo mundo fala, porque não é o corpo perfeito, né? Não, lembrando que não é ser um cara bombado, mas ser um cara com índices de gordura normais para a idade que a pessoa tem, ou que seja índices de gordura saudáveis. Certo, não, quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa em saúde. A gente não está pensando em corpos hipertrofiados. Por exemplo, o que seria obesidade? Obesidade é alguém que tem um índice de massa corporal acima de 30. Ou seja, quando você divide a altura, o peso pela altura ao quadrado e você tem esse cálculo. Esse cálculo tem algumas distorções. Qual seria essa distorção? Não levar em consideração o que é massa gorda e o que é massa magra. Por isso que hoje os estudos associam ao índice de massa corpórea a medida da circunferência abdominal. Porque, por exemplo, eu posso ter 90 quilos, eu tenho 11% de gordura, se eu vou dar um sobrepeso quase a obesidade, se eu fosse levar em consideração só o índice de massa corpórea, quando na realidade eu tenho um percentual de gordura baixíssimo. Como pode ter uma outra pessoa com o mesmo peso que eu, com a mesma altura, que seja realmente um obeso, porque a circunferência abdominal é um fator que vai influenciar nesse diagnóstico para que ele fique mais preciso. Porque, na realidade, o que é que a gente quer? Que você mantenha o seu percentual de gordura dentro de um nível de normalidade. Porque o excesso de gordura, que é um tecido inflamatório, aumenta o risco de todas as doenças do envelhecimento. A gente bateu isso no mês passado sobre o câncer de mama e está falando isso esse mês sobre o câncer de próstata. Isso só mostra, quando a gente pensa em que alguém fique dentro do peso, isso é imprescindível para a saúde. Por quê? Porque a obesidade é a porta de entrada para todas as outras doenças, seja diabetes, seja hipertensão, seja doença cardiovascular, seja câncer. E dentre os cânceres, o que mais mata homens e mulheres depois do câncer de pele, que é campeão, é o câncer de mama e o câncer de próstata. E esses dois têm um fator modificável importantíssimo, que é o controle do peso. Doutor Jorge, e o que tem a ver o câncer de próstata com hormônio? É como a mulher que, tipo, quando a gente vai, a gente sabe que a mulher ela tem muito mais probabilidade de câncer de mama na menopausa quando os hormônios estão sendo reduzidos, né? E do homem, é a mesma coisa? Tem alguma correlação? Tem uma correlação muito grande. O que a gente sabe? É peculiar que o obeso seja hipogonádico, ou seja, a grande maioria dos pacientes que são obesos tem a testosterona baixa. E durante muito tempo se aliou testosterona a câncer de próstata. E todos os estudos mais recentes mostrou que isso não é verdade. Qual é o grande problema? A testosterona pode ser convertida em estrogênios. Dentre eles, a estrona, que é um estrogênio que pode sim ter uma inter-relação com câncer de próstata. E o que acontece? Os homens mais gordinhos produzem mais aromatase, porque é no tecido gorduroso que se produz essa enzima que transforma a testosterona em estrogênio e estrona. Então, você fazer, por exemplo, reposição em homens gordos e não ser bloqueado essa aromatase, você pode aumentar o risco não pela testosterona em si, e sim pela conversão em estrona. Porque os estudos mostraram que a reposição de testosterona reduz as chances de ter câncer de próstata. Veja só, antigamente se achava que causava
depois se alguns estudos mostraram que não tinha diferença, hoje os estudos já mostram redução do risco de câncer de próstata nos homens que têm níveis de testosterona normal. Por quê? Porque a testosterona é um hormônio anti-inflamatório. A testosterona é um hormônio que protege do estresse oxidativo, que é o que leva a pessoa a ganhar peso, a pessoa a ficar inflamada e a pessoa a ter um câncer. Mas vamos lá, doutor Jorge, que a gente está falando de reposição de hormonal para que tem entrando muito homem, eu estou muito feliz, porque tem muitos homens nessa live, e eu estou amando aqui ver que eles estão interessados em se cuidar, isso é ótimo. A gente tá tendo mais homens hoje do que mulheres hoje. Hoje tá legal, tá mais masculino, que legal. Porque é para vocês mesmo, e eu falei, chamem os marido, namorados, peguetes, pai, mãe, pai, irmão. E assim, a reposição tem que ser bioidêntica, correto? A gente não tá falando de aqueles injetáveis que muitas vezes usa-se até para quem faz academia, estanozolol, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, quando a gente está falando de hormônio, e se esses hormônios que muita gente usa quando é jovem e que está na academia, e a gente sabe que tem muito acesso, existe muito mercado negro para isso, o quanto isso pode influenciar a longo prazo, o que isso pode fazer com a próstata do homem ou com a saúde dele, quando ele é jovem, depois quando ele envelhece. Na realidade, assim, quando a gente pensa em testosterona, pensa em reposição de homem, pensa basicamente em testosterona. E assim, a gente tem testosterona injetável, que são ésteres. Você tem o ciprionato, você tem o enantato, que pode ser injetável, e tem vários estudos mostrando benefícios com esse tipo de reposição. É totalmente diferente, por exemplo, de oxandrolona, de estanozolol, que são testosteronas modificadas. Mas você tem ésteres de testosterona, por quê? Porque você não tem como injetar a testosterona sem ter um veículo que carregue ela. Então, assim, a testosterona injetável é uma possibilidade? É a melhor? Não. Por quê? Porque toda vez que você faz um injetável, você tem um efeito roller coaster, que é o efeito montanha-russa, que é uma subida rápida e depois você tem uma queda. E toda vez que você tem subida muito rápida, aumenta o risco de aromatização. Então, por esse motivo que repõe injetável, você tem que ter maior cuidado com taxas de aromatização, usar bloqueadores de aromatase e, por exemplo, não é uma boa escolha em quem está muito acima do peso. A gente tem no homem opções bioidênticas de gel e de implante absorvível, que é a melhor escolha. Os estudos hoje mostram que o implante absorvível para o homem é a melhor escolha para reposição. Por quê? Porque ele dá níveis lineares, sem muitas oscilações, em que a gente consegue programar algo de maior duração. O implante absorvível vai durar em torno de 6 meses, quando bem indicado, o implante de boa qualidade. Se você usa, por exemplo, um injetável, ele vai durar 1 mês ou até 3 meses. E à medida que ele vai usando, ele vai vindo que vai encurtando esse prazo. Não vai durando mais aquele tempo que durava antes. Então, o injetável ainda tem isso. E é um pouco doloroso. A gente, homem, é mais frouxo do que vocês, né? Tem que levar isso em consideração. Eu falo porque, reconhecendo por mim e vejo para os pacientes, você tem que, por exemplo, tomar um injetável todo mês é doloroso. Por quê? Porque a injeção vai ser oleosa. Toda vez que você precisa de algo que dure muito tempo injetável, tem que ser em óleo. Por quê? Porque esse óleo vai funcionar como um depósito no músculo e ser liberado paulatinamente. É o que acontece, por exemplo, quando você vai tomar um injetável de testosterona. Ele é um oleoso. Então, a depender da quantidade, a depender do tipo dessa formulação, isso vai ser realmente bastante doloroso, às vezes, no músculo. Óbvio que tem gente que é mais corajoso, tem gente que já toma com mais facilidade, mas o que é que eu vejo na prática clínica e o que é que os estudos mostram? O implante de testosterona absorvível, o pellet, é o que dá mais linearidade. Com isso, você reduz taxas de aromatização e que você mantém bons níveis por muito mais tempo. Com isso, você reduzindo o número de aplicações. Ou seja, você faz 2 aplicações por ano, ao invés de fazer 12, ou 6, ou 4, a depender do tipo do injetável que você vai fazer para repor testosterona. Então, assim, a testosterona no homem é um hormônio importantíssimo. Os estudos mostram que você repor testosterona reduz risco de diabetes, de hipertensão, de vários tipos de câncer, de doença cardiovascular e de mortalidade. Homens hipogonádicos, ou seja, com testosterona baixa, têm chance de morte de até 38% mais do que um homem que tem níveis normais de testosterona. Então a gente não está falando aqui em superávit, em níveis estratosféricos de testosterona, sim em níveis dentro da normalidade, no quartil superior da normalidade, entre 650 e 800, que é o nível superior em que a grande maioria dos homens
consegue manter todas as suas funções metabólicas normais. Porque qual é o grande problema? O homem vai procurar pela testosterona normalmente por duas coisas, ou por perda da libido, ou quando não está funcionando bem a ereção. Quando, na realidade, isso acontece, na maioria das vezes, quando o nível de testosterona já teve uma queda muito significativa. Porque, à medida que você vai caindo, você vai tendo sintomas que vão aparecendo. E qual é o mais precoce deles? É o aumento da circunferência abdominal. Então, você está vendo um homem que está crescendo a barriga, isso é um sinal indireto que ele está caindo a testosterona. Não é barriguinha de cerveja, né, doutor Jorge? Que todo mundo... Eles adoram falar, minha barriguinha de cerveja, meu calo sexual, duvido, tá sem testosterona, como? Não dá, não dá. E outra coisa, doutor Jorge, eles ficam esquecidos também, né? Ficam meio apáticos, o homem A começa testosterona a mexe com a memória, mexe com o humor. Você fica, a falta de testosterona, você fica irritadiço, você fica procrastinador, é aquele cara que empurra tudo com a barriga, aproveita que a barriga está crescendo e empurra tudo com a barriga. O poder de decisão diminui, você não tem vontade de sair em final de semana, aquele cara que só quer ficar em casa assistindo televisão, não tem muito estímulo para a prática esportiva. Esses são vários sinais de deficiência de testosterona no homem. E ele normalmente só vai ter impacto na vida sexual quando você tem uma queda muito significativa. Por isso que a gente tem que procurar muito antes, quando todas as outras sintomatologias estão se apresentando, porque elas podem ser revertidas com a reposição de testosterona. Tem um estudo alemão, por exemplo, que foi um estudo de acompanhamento de 8 anos com homens usando injetáveis, usando Durateston. Foi feito em homens obesos e mostrou que em obesos tipo 1, ao longo desse período, eles tiveram uma média de emagrecimento de 17 quilos, obesos tipo 2 de 22 e obesos grau 3 de 28, ou seja, a perda de peso foi significativa e maior quanto mais obeso ele era e quanto mais hipogonádico ele era e fez a reposição. Mostrando como a testosterona no homem é muito importante para a manutenção do peso. Que legal. Mas tem algum outro hormônio também que é importante ele medir? Primeiro, né? A gente está falando aqui, mas não adianta fazer um exame de sangue ou, eu acho que minha testosterona tá baixa porque eu tô com pouca libido ou porque eu não tenho mais a ereção a minha ereção não é como era antes, ir na farmácia e tentar pegar uma injeção e tomar, né, doutor Jorge? Tudo com prescrição médica, porque não precisa ficar super, né? Alta, tem que ficar nos níveis. E no homem, diferente da mulher, por exemplo, a mulher que entra na menopausa, o ovário entra em falência, ele não vai produzir de novo. Mas os homens abaixo de, por exemplo, de 60, de 55 anos, muitas das vezes a gente consegue melhorar a qualidade de funcionamento do testículo e nem precisar inicialmente dar testosterona, exceto em casos em que você tenha uma deficiência muito grande ou em homens que tenham fatores físicos para isso. Por exemplo, qual é a principal causa de deficiência de testosterona em homens jovens? É varicocele. Então, muitas vezes um homem jovem, um homem de menos de 40 anos, com queda de testosterona, se ele não tem sobrepeso, a varicocele é uma das principais causas disso. Você faz um simples exame de ultrassonografia da bolsa escrotal e vai identificar. E a varicocele é muito importante ser identificada, porque além de cair a testosterona, ela pode cair também a fertilidade, diminuir a produção e a qualidade dos espermatozoides. E a varicocele é uma patologia que tem tratamento. Enquanto mais precoce ela for diagnosticado, mais fácil é o tratamento, melhor é a correção, é um tratamento cirúrgico e maior é a chance dele voltar à normalidade. Mas tem algum sintoma fora a baixa para varicocele, aproveitando? Tem alguma? Normalmente a varicocele pode causar o quê? Pode causar dores no testículo, né? Pode causar sintomas de deficiência de testosterona mesmo. Às vezes você vai procurando o motivo da deficiência de testosterona e acha varicocele. Por exemplo, é um casal que não está conseguindo engravidar e aí vai investigar e vê que aquele rapaz tem um espermograma que não é tão bom. Aí quando você vai ver, o motivo é a varicocele. Mas em termos de sintomatologia, que pode ser mais frequente, mas nem todo mundo pode apresentar, é de dores no testículo. Tá. Doutor Jorge, e para câncer de próstata? Tem algum sintoma, enquanto a gente ainda não fez o exame de sangue, não fez o exame de toque, não fez... Existe algum indício que o homem pode estar apresentando alguma neoplasia, alguma coisa na próstata? Esse é o grande problema. O câncer de próstata ele é pouco sintomático.
A doença benigna, ela é até mais sintomática do que o câncer, porque a doença benigna da próstata faz com que a próstata cresça mais e pode dar obstrução. É o que pode acontecer com um tumor de próstata que está crescendo e que comprima a uretra. Então, a pessoa precisa fazer mais esforço para esvaziar a bexiga. Então, aquele cara que sempre a bexiga precisa ser esvaziada porque ele não consegue esvaziar completamente pela obstrução da uretra, pelo crescimento da próstata. Mas, normalmente, é um sintoma mais frequente nas doenças benignas, nas hiperplasias. É por esse motivo que tem que se fazer o exame de rotina. Porque como é um exame que tem poucos sintomas, normalmente quando ele vai dar sintoma é num caso já mais avançado. E aí você perdeu o tempo de diagnosticar precocemente, que é quando você tem a maior chance de se tratar, se curar desse câncer e sobreviver dele e poder levar depois uma vida sem maiores problemas. Então, você anualmente fazer pelo menos o exame de sangue, que é o PSA, e a ultrassonografia da próstata é muito importante para que você mantenha uma avaliação rotineira da saúde da sua próstata. Mas assim, só o exame de sangue, aí inicialmente com 40, 45 anos, só o exame de sangue e o ultrassom já basta? Ou realmente... O exame de sangue e a ultrassonografia, de mais de toque? 90% das vezes você, com o exame de sangue e a ultrassonografia, num paciente de baixo risco, você fica tranquilo. Mas existe um percentual, que é pequeno, mas existe, de tumores que podem não ter alterações significativas no PSA, não apresentar ainda nenhum nódulo na ultrassom, mas já ter mudança de consistência na próstata. O endurecimento, que você não sente endurecimento com ultrassom. A ultrassom você só vê quando tem um nódulo, quando tem um caroço crescendo. E normalmente abaixo de meio centímetro é difícil de ver. E aí só com toque. É por isso que a partir dos 45, 50 anos se faz necessário, pelo menos anualmente, fazer um exame de toque no urologista. E vamos acabar com esse tabu, né, doutor Jorge? Porque todo ano a mulher vai lá, desde que pode, que já perdeu a virgindade, que pode fazer o exame, a gente vai lá, por que vocês não podem? O que tem? Não tem nada de mal, né? E eu acho que é uma prevenção, e eu acho que as mulheres elas têm um papel muito importante de novo nisso, que é de incentivar os parceiros, de ir, porque muitas vezes também eles acho que é como uma mulher, eu acho, né? Perde o interesse da mulher, ai, não gosto mais da minha esposa, não tenho mais tesão nela. E às vezes não é que ele não tem tesão por ela, ele não... Ele tá sem tesão porque ele tá sem testosterona. Homens, vamos se cuidar, vamos repor a testosterona, vamos ser felizes, vocês primeiro, e fazer quem tá com vocês felizes também. Porque sexo é vida, eu falo isso. A gente quer enquanto a gente puder, e a menopausa da mulher tá aí, o homem tem andropausa, e a gente tem que entender isso. Doutor Jorge, alimentação, o que é legal? Porque a gente ouve falar tanta coisa sobre alimentação, o que é importante. Eu já ouvi falar do licopeno, comer bastante tomate, brócolis, sei lá, o que é bom comer, o que não é legal comer, o que é... Vamos lá. A verdade então, assim, agora. O que é que pode reduzir a chance de um homem ter câncer de próstata? Sim. Número 1, reduzir o peso. Você manter o peso sob controle, evitar a obesidade, que é o principal fator de risco. Número 2, tabagismo. Cigarro tem uma íntima relação com o aumento do câncer de próstata. Então, o homem fumante tem um risco maior de ter câncer de próstata do que o não fumante. Então, são dois fatores modificáveis. Da alimentação, o licopeno realmente se destaca bastante, né? Que é um antioxidante que tem vários estudos que mostram reduzir câncer de próstata, e ele é muito rico no tomate, mas esses estudos mostram, inclusive, que esse aumento do poderio antioxidante do licopeno é no tomate cozido. Diferente, você não tem tanta essa ação no tomate cru. Então, o tomate cozido é que teria uma maior produção de licopeno, ele ficaria mais biodisponível e você reduziria esse risco. Outra coisa que reduz também o câncer de próstata é o indol 3-carbinol, que é um antioxidante fantástico presente em todos os crucíferos, como o brócolis, como o couve-flor, como a couve de Bruxelas. Então, você ter uma alimentação em que você inclua crucíferas é muito importante, tanto para a redução do câncer de mama, quanto para a redução do câncer de próstata. Por quê? Porque ele tem uma ação de bloquear a transformação da testosterona em estrona. Então,
O indol 3-carbinol, que é uma substância presente nas crucíferas, que a gente destaca, o brócolis e o couve-flor, tem essa função. Tem vários estudos também que mostram, essa todo mundo vai gostar, que a cafeína reduz o câncer de próstata. Ou seja, o homem que tome 3 cafezinhos por dia já estaria fazendo uma boa profilaxia para o câncer de próstata. Então, a ingesta de cafeína, sem exagero, obviamente, ou seja, até 3 porções por dia, seria um fator protetivo para o câncer de próstata. Outra coisa importante para a proteção do câncer de próstata são os níveis de vitamina D. Vários estudos na literatura mostram que é muito mais comum, muito mais incidente câncer de próstata em homem que tem vitamina D baixa. Isso é uma coisa que é muito fácil da gente fazer analogia. Por quê? Porque o principal fator de risco é a obesidade. A maioria dos obesos ele tem deficiência de vitamina D. Então, obviamente que a vitamina D é um fator de risco e talvez um dos fatores de risco do obeso, além da maior conversão de testosterona em estrona, é de ter deficiência de vitamina D. Então, esse seria outro fator protetivo para o câncer de próstata, ter bons níveis de vitamina D. Estão perguntando assim se o café para mama também é bom. Não tem assim estudo na literatura contundente mostrando isso com relação à mama. O que a gente vê são vários trabalhos com um número grande mostrando que a cafeína pode reduzir o câncer de próstata. Tá ótimo. E alimentação, exercício físico, doutor Jorge? A atividade física também tem vários estudos mostrando que a redução do risco de câncer de próstata nas pessoas que são mais ativas, que praticam mais atividade física e mostrando o seguinte, que a prática da atividade física, além de reduzir o risco, pode reduzir a chance de morrer do câncer de próstata, assim como a obesidade. Tem alguns estudos que mostram que mesmo aqueles homens que só passaram a fazer atividade física e que perderam peso depois de ter tido câncer, pode ter benefício, porque vai reduzir o risco de recidiva e vai ter um melhor resultado do tratamento que ele está fazendo com relação ao câncer de próstata. Tá. E o que mais que a gente pode falar que é importante o homem fazer? Outra coisa. O homem que teve câncer de próstata, ele pode fazer reposição hormonal? Esse assunto é um assunto muito interessante. E ele gerou muita polêmica no passado. Assim, há 10 anos atrás era alijado totalmente do homem que teve câncer de próstata de fazer reposição. Só que nesses últimos 10 anos saíram vários trabalhos. Eu fiz uma revisão bibliográfica bem extensa para a minha aula de reposição em homens que eu dou para os meus alunos, num dos meus cursos, e tem vários estudos. Um estudo muito contundente agora de 2020 mostrando o seguinte, que homens que fizeram prostatectomia radical por câncer, que alguns fizeram reposição e outros não. O que é que esse estudo mostrou? Nos pacientes que fizeram reposição, o risco de recidiva foi 7,2%. Nos pacientes que não fizeram, foi quase 15%, ou seja, quase o dobro. E esse não é um estudo único. Vários outros estudos mostram que, na pior das hipóteses, a reposição não vai piorar o risco de recidiva, mas vai melhorar vários outros sintomas, como o humor, a depressão, a sexualidade, a qualidade da ereção, a disposição, a manutenção do peso. Então, hoje a literatura é farta em recomendar que haja uma avaliação criteriosa e individual, mas que, fazendo o risco-benefício, deve-se fazer a reposição quando for identificado que naquele paciente você vai ter muito mais benefício. Ou seja, o paciente que tem toda a sintomatologia da deprivação da testosterona, que está acima do peso, que está deprimido, que está sem ereção, que está sem libido, que está com humor ruim, o sono ruim, perda de massa magra, ganho de gordura, ou seja, todos esses benefícios, e não mostrou nenhum aumento de risco de recidivar esse câncer, que é o grande medo de você fazer reposição de testosterona em alguém que você já tirou, né? Já resolveu, teoricamente, aquele problema. Então, e esses estudos mais novos, tem dois, um de 2020 um de 2019, mostrando redução desse risco para quase a metade nos pacientes que fizeram reposição de testosterona.
Doutor Jorge, aproveitando que tem muito homem nessa live, e não sei se todos seguem você, mas não me seguem, e a gente já falou muito isso nas minhas lives, sobre a testosterona proteger o coração. Então, quer dizer, que eu já ouvi, a gente já falou sobre isso, o coração é o que tem mais receptor para testosterona, é isso mesmo? Sim, É a o órgão que testosterona, mais em primeiro tem. lugar, é o órgão do nosso corpo que a gente tem mais receptor de testosterona não é nem no pênis nem na vagina, é no coração. Então, o coração é um órgão extremamente dependente de testosterona. Irregularidades nos níveis de testosterona podem mudar, inclusive, a ritmicidade do coração. A testosterona influencia até a contratilidade cardíaca. É importantíssimo para Caramba. a saúde cardiovascular bons níveis de testosterona. O endotélio, que é a parte que reveste internamente o vaso sanguíneo, como, por exemplo, a coronária, que é um dos principais vasos do coração, o que mantém esse endotélio íntegro é a capacidade de se vasodilatar. E quem faz isso é o óxido nítrico. E a testosterona é importantíssimo para a manutenção do endotélio. A testosterona ajuda na manutenção da pressão. As pessoas confundem uma coisa, por exemplo, quem faz Estão uso perguntando exagerado aqui de mesmo sobre testosterona isso. sintética, de anabolizante, sobe a pressão. Aí as pessoas dizem assim, testosterona causa hipertensão. Não. Exagero de testosterona sintética faz hipertensão por excesso de retenção de líquido, que é o que faz a hipertensão nesses pacientes que usam exageradamente com motivos estéticos para anabolização a testosterona. Por quê? Porque todo androgênio diminui a taxa de excreção de sódio renal. Então, se você elimina menos sódio, você mantém mais sódio, você vai subir a retenção e vai subir a pressão. Mas a testosterona, ela é vasodilatadora do endotélio. Então, níveis adequados, você transformar alguém que tem falta de testosterona para um nível de normalidade de testosterona, você vai reduzir a pressão dessa pessoa, porque a testosterona tem capacidade vasodilatadora, portanto, a testosterona é ótima para a manutenção da pressão. Agora, o exagero dela pode fazer o contrário. Como tudo na vida, às vezes a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não devemos exagerar em nada. O hormônio não é algo para a gente ter em excesso, gente, mas também não é nada para a gente ter em falta. Então, o equilíbrio de um nível hormonal é que traduz a homeostase e saúde em todos os nossos sistemas. Mas a deficiência e o exagero na reposição ou no uso estético dos hormônios é que são deletérios e causam problemas. E outra pergunta também que todo mundo sempre faz. Ah, mas eu tenho colesterol alto e eu com a minha, depois da minha, que você colocou agora meus implantes novos, meu colesterol melhorou absurdamente, meu triglicérides. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se no homem acontece a mesma coisa que quando você repõe os hormônios da mulher, no homem também acontece a mesma coisa, ajuda também nisso. Na realidade, o que acontece? Se você tem alguém que está com tudo equilibrado e ele só tem deficiência de hormônio, ou seja, ele está com peso regular, está com uma alimentação boa, atividade Sim. física, ele vai ter uma subida natural do colesterol. Por quê? A gente não pode esquecer que o estradiol e a testosterona são hormônios esteroides e que o colesterol é a matéria-prima. Então, o nosso corpo começa a produzir um pouco mais de colesterol para tentar suprir essa deficiência, que não vai acontecer porque é a gônada que não está funcionando, é o ovário que já está envelhecendo, é o testículo que já está envelhecendo, não é por falta de matéria-prima. Mas o corpo tenta aumentar a produção de colesterol para compensar a deficiência do hormônio sexual. E aí o que acontece quando você repõe em quem está com tudo ok? Esse nível vai baixar, porque tudo no nosso corpo funciona em regime de feedback. Nosso corpo não trabalha em regime de exagero. Se você subiu a testosterona e estradiol, opa, não precisa mais de tanto colesterol, ele naturalmente baixa. Mas o que acontece na maioria das vezes? Quando você usa testosteronas sintéticas, quando você usa doses exageradas em pessoas que têm síndrome metabólica, que estão acima do peso, isso pode desregular o perfil lipídico, subir o LDL, baixar o HDL. Mas nos meus pacientes, como a gente faz uma reposição associada a um tratamento como um todo, eu canso de Exato. mostrar isso e eles ficam impressionados que a gente consegue fazer ele emagrecer, subir o nível de testosterona e estradiol e regularizar o perfil lipídico. Agora, isso requer um acompanhamento em que você trate do todo. Em alguns pacientes que têm deficiência hormonal, mas que estão acima do peso, com síndrome metabólica, se você simplesmente repuser a testosterona, isso realmente pode bagunçar o perfil lipídico dele.
Porque o hormônio não é uma coisa isolada, né? Ele causa, como você disse, o nosso organismo é um mecanismo de coisas que um interfere no outro. Então, você muda uma pecinha, o resto pode desbalancear. Então, assim, doutor Jorge, para quem não sabe, ele é ginecologista, mas hoje ele é médico de medicina integrativa, né? Posso falar assim, né, doutor Jorge? Médico integrativo, e ele cuida não só da reposição hormonal, mas como de um todo. Ele vai te enxergar como um todo, ele faz um raio-x da cabeça até a linha do pé. Ele vai olhar tudo, vai medir, vai ver e, ó, funciona. Posso te dizer. Tem o meu caso, tem meu namorado agora que está fazendo, tem uma prova viva disso, de um homem que está fazendo reposição hormonal e ele, posso te dizer, ele é um outro homem. Ele procrastinava, não, agora não, amanhã eu faço, agora tudo é para ontem. Eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Tô assustada, doutor Jorge, tá me dando trabalho aqui, viu? Mas essa é uma característica da deficiência de testosterona, tornar o homem procrastinador. E assim, você melhora sensivelmente isso. É muito importante a gente ter uma visão integral da saúde. Assim, a medicina integrativa não é reconhecida como especialidade, mas a gente fala hoje em dia em saúde integral. Porque o que é isso? É você, ao invés de só dar remédio para quem fica doente, por que você não pode fazer com que essa pessoa tenha saúde e ela não fique doente? Porque a indústria farmacêutica não quer. Quem é que perde com isso? Só duas classes perdem com isso. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Porque a indústria farmacêutica, infelizmente, gente, a realidade é essa. Se existir um remédio que cure, não vende. Porque você Não. cura e para de tomar. Para a indústria farmacêutica é interessante um remédio que você dependa dele a vida toda. E aí, todo mês você tenha que comprar. E a indústria alimentícia, em parceria com a indústria farmacêutica, adoece, engorda todo mundo e aí faz a gente precisar de remédio. E é por isso que muita gente fala mal da medicina integral, é por isso que muita gente quer falar mal, às vezes, de reposição hormonal. Por quê? Porque trazer saúde é desvantajoso financeiramente para essas entidades. Mas Exato. é muito vantajoso para quem está se beneficiando disso. E a gente pensa na saúde dos nossos pacientes e não na saúde financeira da indústria farmacêutica nem da indústria alimentícia. Muito pelo contrário, a gente é muito mal visto e mal quisto por eles porque a gente prega saúde. Então, Exato. quando você vai ver os pilares da saúde, quais são? Manutenção do peso, ter um sono adequado, ter bons níveis de hormônios, de vitaminas e de minerais, ter uma boa alimentação, praticar atividade física regularmente, e você equilibra tudo isso, essa pessoa adoece menos. Essa pessoa vai ter muito mais felicidade, mais qualidade de vida, vai ter relação interpessoal muito melhor, vai ser uma pessoa mais bem-humorada, mais amorosa. Porque a deficiência de hormônio, o processo inflamatório do sobrepeso e da deficiência nutricional gera mais depressão, gera mais ansiedade, gera mais irritação, gera mais descontrole emocional. Por quê? Porque nossos neurotransmissores, eles são, a maioria deles, produzidos no nosso intestino. E se você come mal, se você não pratica atividade física, se você tem desbiose, você não vai produzir adequadamente serotonina, por exemplo, que 90% da nossa serotonina é feita no intestino. Grande parte da nossa dopamina também. E muitas pessoas ficam deprimidas, ficam ansiosas, têm síndrome do pânico, aumentam o risco, por exemplo, de ter Alzheimer, que é uma doença inflamatória e que começa no intestino também, porque comem mal, porque estão acima do peso, porque não praticam atividade física. Então, é um bordão difícil de ser internalizado, é muito mais fácil o paciente tomar o remédio do que mudar o estilo de vida. Mas a mudança de estilo de vida é crucial para a manutenção da saúde. É crucial para reduzir o risco de qualquer doença. E, isoladamente, é o que vai ter mais impacto em qualquer tratamento. Óbvio que 30%, 40% às vezes é o remédio, às vezes é o antioxidante, às vezes é aquilo que você está usando, mas 60%, 70% depende de você. Eu digo isso para o meu paciente. Quem faz o resultado não sou eu. Quem faz o resultado é a própria pessoa. Se você é o ator principal do seu tratamento, não tenha dúvida que ele vai dar certo. Mas se Porque você pode tomar a fórmula que for, usar o esperanças, remédio, o hormônio que for, não vai adiantar. é verdade. Se você Não vai depositar todas as adiantar. esperanças no médico ou nos medicamentos que você está tomando, pode ter certeza que a chance de falhar é muito maior. E, infelizmente, tem muita propaganda enganosa também, né, doutor Jorge? Muitas promessas de, sabe, você perder peso rápido, de você fazer, infelizmente, e a gente quer tentar ir por esse lado mais fácil, mas não funciona.
Gente, não funciona. Então, assim, prestem muita atenção. Hoje a gente sabe que as redes sociais estão cheias de informação, mas prestem muita atenção em quem vocês seguem, em quem vocês acreditam. Né? Eu já postei uma foto da mulher gorda, depois magra, que até o remédio era tão bom que até a tatuagem dela sumiu. Então, assim, não, você percebe que não é a mesma pessoa, gente. Não dá. Então, assim, eu acho que a gente tem que seguir pessoas como o Dr. Jorge, que faz o que fala e fala o que faz. Né? Ele não tem. Infelizmente, já perguntaram aqui, infelizmente, ainda não chegou para todo mundo a reposição, mas eu acho que está cada vez mais próximo disso, de ser inserido no SUS, ou seja, onde for, para ter maiores acessos. Esses médicos, eles estudam demais. Dr. Jorge, ele me conta, ele estuda, ele acorda, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã, ele estuda das 5 às 6 todos os dias. Sabe? E tem muito médico por aí que não tá nem aí, não é porque é médico que é um deus. Mas eu super considero o Dr. Jorge pelo tanto que ele estuda, ele vai falar alguma coisa, porque eu li, não sei, 80 artigos. Ele vai dar uma aula nas mentorias que ele faz, que ele dá. E, gente, é outro nível de médico. Então, assim, infelizmente, ele também precisa ganhar, ele teve um investimento na carreira dele, e não dá para fazer de graça, mas assim, a gente tem que, eu acho que esses canais, eu sou um canal que eu realmente fiz isso para ajudar as mulheres e para poder passar informação e para a gente lutar juntas, a gente se unir, crescer e chegar um dia e falar lá com o presidente, seja ele quem for lá dentro, mas a gente conseguir chegar, né? A gente começa pequenininho que nem formiga, mas demoram anos. Quem sabe, netos, bisnetos, daqui, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos, todo mundo tem acesso. É assim, sempre que começa uma tecnologia nova, é mais caro, mas depois as coisas vão se difundindo e as coisas vão acontecendo, né? E hoje em dia você tem reposição para todos os preços. Um dos motivos Exato. pelos quais eu gosto da minha via de professor é justamente poder atingir muito mais pessoas que eu atingiria só como médico. Porque quando a gente bota 50, 60, 80 alunos numa sala de mentoria, a gente sabe que esses meninos que estão começando, eles ainda têm uma clientela com menor poderio financeiro. E eu me preocupo muito de todos os protocolos que a gente faz, mostrar duas realidades. Você tem aquele protocolo ideal para o paciente que não tem restrição financeira, que é muito mais fácil dele chegar ao objetivo se ele fizer a parte dele. Mas eu mostro também aquele protocolo que vai servir para o paciente que tem uma condição financeira menor, que vai depender um pouco mais da ação dele na mudança do estilo de vida, mas que também entrega bom resultado. Então, assim, e dessa maneira eu sei que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. E assim, eu tenho todos os dias aqui no meu Instagram pessoas que não são meus pacientes, que só me seguem e que mudam a vida justamente com as coisas que a gente fala, com os vídeos que a gente posta, as dicas que a gente dá. Então isso é uma coisa importante. Eu tenho pouco tempo que tenho Instagram, não tenho nem 2 anos que... Antes eu não me ligava. Foi na pandemia que você começou, na pandemia. Né? E hoje eu vejo que como é interessante você impactar a vida de pessoas, mesmo que não são os seus pacientes. E a gente vê muito isso. E, por exemplo, o emagrecimento é uma coisa que me incomoda muito. A gente acabou de fazer um curso para médicos com resultado excelente. Por quê? Porque hoje em dia o que eu mais vejo é protocolo tal de emagrecimento. Gente, não existe protocolo de emagrecimento, porque emagrecimento é uma doença multifatorial e cada pessoa vai ter um tratamento individualizado. O que eu ensino para os meus alunos é o seguinte: você tem um checklist de tudo aquilo que pode estar fora do lugar que leve a pessoa a ganhar peso. E ele vai do 1 ao último, destrinchando tudo. Por exemplo, um paciente que tem uma microbiota irregular. Se você tem um intestino que não funciona bem, é difícil que você consiga emagrecer. E se emagrecer, a chance de você voltar para o efeito de sanfona é maior. Porque, na realidade, a gente precisa entender que o efeito de sanfona é fisiológico. Ele é para existir sempre. A gente é que tem que aprender a como burlar, a como manter esse peso por mais tempo, até que nosso cérebro seja reprogramado para que aquele novo peso seja o novo peso. Senão você vai voltar a ganhar peso. O corpo sempre quer voltar para o antes, né? O corpo sempre quer voltar para a homeostase. Se você restringe demais a dieta, você faz uma coisa que se chama termogênese adaptativa. Se você come pouco demais, seu metabolismo baixa e compensa isso. Então, é por isso que dieta restritiva não pode passar de 30 a 40 dias. O que você tem que fazer é corrigir o que está levando aquilo. Por exemplo, você faz uma bioimpedância e vê que ele tem uma taxa metabólica basal mínima, que não está mentindo. Muitas vezes tem parente que acha que ele mente, tem outros médicos que acham que ele mente, e ele fala: doutor, não como e não emagreço. E é verdade. Ele tem uma taxa metabólica tão baixa que mesmo comendo pouco e fazendo exercício, ele consegue no máximo empatar. Mas
Por que que ele está assim? Porque a testosterona está ruim, porque a tireoide está ruim, porque são os dois principais hormônios que têm relação com a taxa metabólica basal. E você vai corrigir isso, ele vai emagrecer mesmo com a dieta normal e vai conseguir manter peso, porque você vai manter o nível de taxa metabólica mais alto. Então, não existe protocolo tal de emagrecimento. Vai funcionar com 60%, em 40% vai falhar, porque as pessoas são individuais. Cada pessoa tem um problema. E você tem que fazer o checklist, ver quais os problemas naquela pessoa e corrigir. Aí, dessa maneira, você vai conseguir um emagrecimento saudável e você vai conseguir que ele seja duradouro. E por que que emagrecimento é uma coisa que a gente focou, fugindo um pouco da nossa especialidade inicial, mas totalmente dentro da medicina integrativa? Porque a obesidade é o principal fator de risco para tudo. Então, não existe saúde, se a nossa medicina é de saúde integral, não existe saúde com obesidade. E isso não é preconceito, isso não é questão de querer que as pessoas sejam magras e tudo, porque hoje em dia tudo leva para esse lado e assim, eu não estou levando em consideração nada, cada um deve ter um corpo que achar que deve. Só que, como médico e como estudioso do assunto, não existe obeso saudável. Obesidade é igual a fator de risco para tudo. Câncer, doença cardiovascular, osteoporose, mal de Alzheimer, diabetes. Então, não existe obeso saudável. O que existe é que, às vezes, essa doença não foi diagnosticada. Ainda está entre a saúde e a doença. Existe um espaço intermediário em que você já tem várias alterações nos exames e alterações metabólicas, mas ele ainda não chegou a ter aquele rótulo de doença. É aí que entra esse tipo de medicina de saúde integral, que é impedir que você fique doente. É reconhecer nos exames essas alterações, corrigir para que você volte a ser saudável e não precise ficar doente para que alguém vá tratar a sua doença. Essa é a diferença desse tipo de medicina. Porque daí você já chegou num ponto que não dá mais, né? Aquela coisa assim de você manter sua casa sem pintar, de vez em quando pintar, trocar um negocinho, né? Porque a hora que a casa já caiu aos pedaços, é muito mais caro. Não é nem só financeiro, é a sua saúde, né? Já foi. Doutor, passou uma pergunta aqui, eu não sei se tem a ver com a próstata, se tem a ver com reposição hormonal, mas sobre ejaculação precoce ou uma ereção que não é tão completa, a pessoa perde a ereção, ou o homem perde a ereção, tem a ver também com testosterona, tudo isso? Ou pode haver ou não? Veja só, a ejaculação precoce ela pode ter vários fatores, desde fatores psicológicos até fatores físicos também. E a deficiência de testosterona pode ser um fator que leve à ejaculação precoce, como também alguns problemas relacionados com a dopamina, um neurotransmissor que pode fazer com que haja essa ejaculação antes do tempo. A qualidade da ereção, ela tem a ver com vários fatores também. Quais são os principais? A vasodilatação, por exemplo, quando você tem um endotélio da artéria do pênis que não é muito bom, ele não se dilata, ele não vai encher de sangue, e o que vai dar a qualidade da ereção é justamente esse pênis se encher de sangue para que ele tenha uma boa qualidade de ereção. E a testosterona é importantíssimo para isso. É importante, por exemplo, vitamina D, é importante tudo aquilo que eleve a produção de óxido nítrico, por isso que a maioria dos remédios para disfunção erétil são inibidores da fosfodiesterase, que aumentam a produção de óxido nítrico localmente e melhoram a vasodilatação. Mas a testosterona é muito importante, porque às vezes a qualidade da ereção está ruim por atrofia da musculatura. Pense que o pênis é um órgão muscular. Então, você precisa que o vaso se dilate para se encher, mas você precisa que esse músculo ele tenha bom tônus. E às vezes a deficiência de testosterona por tanto tempo, e principalmente em pacientes diabéticos, que você já tem deficiência vascular de longa data, num diabético não é tão equilibrado, você pode ter atrofia da musculatura. Aí você vai tomar um Cialis, um Viagra e não vai melhorar muito. Por quê? Porque essa musculatura não melhora se você não der testosterona para ele. E muitas vezes, alguns estudos mostram que você precisa de até 6 meses, 8 meses, 1 ano de reposição para essa musculatura voltar ao normal.
Então, Não. às vezes não é tão simples. Alguém que está com uma deficiência na qualidade de ereção de longa data, e principalmente nos diabéticos, às vezes essa melhora vai demorar um pouco mais, mas requer que o médico tenha esse conhecimento para explicar e lançar mão de alguns procedimentos que possam melhorar isso. Tem certos tipos de fisioterapia, de treinamento, tem vários antioxidantes que podem melhorar tanto a vascularização como essa musculatura peniana e vão ajudar na melhoria da qualidade dessa ereção e a reduzir o risco de ejaculação precoce. E hoje, assim, quando o homem hoje existem tecnologias muito avançadas também porque é um outro tabu que tem do homem. Quando ele faz uma cirurgia de próstata porque ele teve um câncer, ele teve alguma coisa, ele precisou às vezes tirar totalmente ou tirar só uma parte da próstata, que ele não vai ter mais ereção. Hoje, como que tá isso hoje, doutor Jorge? Bem, Até para normalmente quando você tira é a próstata, você importante tira falar isso. sempre ela totalmente. A próstata é diferente da mama, não Ah, tem uma sempre. cirurgia que é meio Tá. termo. Tem assim, às vezes você tira só a próstata, quando ele é restrito, e às vezes você faz uma cirurgia radical que você tira a próstata, a vesícula seminal e várias outras estruturas Ah, de tá. linfonodos que estão ao redor. Mas a próstata Sim. sempre sai toda. Sempre inteira. E Tá. o risco da cirurgia de próstata são as duas principais complicações: disfunção erétil por lesão da inervação e incontinência urinária. Hoje em Tá. dia, com a cirurgia robótica, você reduz significativamente esse risco. Por quê? Porque o robô é muito preciso. Então, os Entendi. médicos urologistas, hoje no Brasil a gente tem cirurgiões fantásticos fazendo isso. Os médicos que dominam a técnica de cirurgia robótica, você vai ter uma diminuição a próximo de zero do risco de disfunção erétil e de incontinência urinária, em relação, por exemplo, à cirurgia aberta, e que você já tinha um avanço que era a cirurgia laparoscópica. E hoje, com a Sim. robótica, com a precisão, uma das propagandas do robô é isso, é ele incisar a pelezinha de uma uva sem cortar a carne da uva, porque é uma precisão que Caramba. a mão humana não tem. E o médico que opera por robótica, ele opera com um joystick e ele controla como se fosse um videogame. E esse robô tem uma precisão muito superior à precisão da mão humana, fora que ele faz movimentos de rotação que os nossos punhos não fazem quando a gente está, por exemplo, numa cirurgia laparoscópica convencional. Mas os principais riscos são justamente esse: a incontinência urinária e a disfunção erétil. E essa Tá. disfunção erétil pós-prostatectomia normalmente é tratada com prótese, que é algo que resolve o problema. Hoje você tem vários tipos de prótese. Você tem prótese inflável, tem prótese semi-rígidas. Não é a minha especialidade, a urologia. Sim. Estou tomando a liberdade de falar um pouco de algo que a gente gosta, que estuda. Eu acho que é Mas importante você falar. devolve qualidade de vida ao homem. Você tem prótese inflável, que ele tem uma válvulazinha que fica no testículo e não precisa ficar aquele desconforto de estar em ereção o tempo todo, como as próteses mais antigas, né? Que ficava o tempo todo com você com a semi-ereção. Com essa Sim. prótese inflável, ele vai desinflar a prótese dele, ficar normal, e na hora de ter relação, ele vai pressurizar essa válvula, vai ter o enchimento do pênis e ele vai ter a ereção com qualidade e resolver o problema. E eu acho que o principal de tudo também, antes, acho que de tudo isso, é o homem acabar com esse tabu, né? Dele ir ao urologista, dele fazer o exame dele e dele. Gente, tem remédio para tudo, não é vergonha. Eu acho que nós mulheres estamos do lado de vocês e a gente está aí para realmente ajudar. Eu acho que não tem que ter tabu. Pede para sua esposa te ajudar, sua namorada, seja quem for, levar, vai você mesmo, né? Faça a sua reposição, faça seus exames. Doutor Jorge, a gente está quase acabando. Eu queria que você fizesse sei lá, um apanhado disso daí, o que você acha importante falar agora para a gente fazer esse fechamento, Ó, eu acho que nesses eu vou 10 fazer um minutos resumo de ainda que tudo a gente aquilo que a gente tem. disse dos fatores de prevenção. Manutenção do peso, a obesidade é um fator de risco muito importante para o câncer de próstata. A gente falou de alimentação do licopeno, do tomate, do brócolis, de todas as crucíferas com indol, 3-carbinol. A gente falou do café, estudos mostrando que a cafeína é sim benéfica e pode reduzir o risco de câncer de próstata. A gente falou de bons níveis de vitamina D, que é um fator protetivo para isso. E eu acho que o principal, a mudança de cultura.
toda mãe leva a menina no ginecologista quando ela começa a menstruar? Por que que todo pai não leva o filho no urologista quando ele começa a ter relação sexual? Esse é o ideal. Na realidade, o ideal era você levar a criança, ver se ele tem fimose, se não tem. Porque a gente vê hoje meninos com mais idade. Entrou o Wilson, grande urologista aqui de Salvador, que domina a técnica da robótica. Tenho o prazer de dizer que foi meu interno. Eu estou ficando velho, tá vendo? Meus alunos já todos grandes expoentes. Então, você não pode deixar para que o menino vá com 10 anos de idade e ver se tem fimose. E isso acontece. Então, desde pequeno, a criança, para ver se o testículo está na bolsa escrotal, se ele desceu, se ele tem fimose, se ele não tem. E assim que tiver vida sexual, esse menino deve vir uma vez ao ano no urologista. Porque se ele se acostuma desde cedo, ele não vai ter esse tabu de fazer a prevenção de próstata quando chegar na idade certa. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mudança de paradigma e ter uma educação menos machista. Só a mulher que tem problema? Só a mulher que tem que ir no ginecologista? Não, o homem também. Eu acho que toda criança deve ir logo cedo para avaliar essa parte de fimose, de se o testículo desceu direitinho, se está tudo ok. E a partir do momento que tem vida sexual, ele deve ir ao urologista para tudo, inclusive para ter orientação, que às vezes o pai pode não ter informação suficiente para passar para ele. Entendeu? Orientação com relação à doença, né? a planejamento familiar, tudo isso é importante para o homem também. Mas a mãe também pode levar o menino, porque hoje a gente tem, né, mulher com filho com produção Sim. independente, eu acho que homem, mulher, eu acho que tem que levar. Mas é isso, a mãe sempre fala, eu estou chamando a responsabilidade do pai, porque muitas vezes os pais não se preocupam. O que acontece? Só a mãe leva os filhos para o médico. Mas assim, eu acho que isso, partindo do pai, seria uma coisa legal. Até porque, tipo assim, para quebrar isso do filho, às vezes tem vergonha da mãe nessa parte. Ele faz tudo com a mãe, mas nessa parte pode ter um pouco de vergonha. Então, até para quebrar um pouco isso, o pai levar o menino a partir do momento que ele vai ter vida sexual, para ele ter uma regularidade anual no urologista, eu acho que é muito importante. Ele vai fazer profilaxia para não ter varicocele. Se você trata diagnóstica precocemente, não vai impactar no futuro reprodutivo dele mais adiante. Ou seja, tem várias coisas para que você leve periodicamente o menino ao urologista. Não é algo fora do comum. E se você muda esse paradigma, vai ser muito mais fácil você convencer o adulto a fazer a profilaxia para o câncer de próstata, a investigação precoce para o câncer de próstata. A gente tem gente aqui de fora, nós estamos sendo honrados hoje. Uma pessoa da França, da Norma, que vocês vão fazer uma live juntos também, não tem uma... A Norma, eu já fiz uma live com ela me convidou, foi super legal. E ela tá perguntando se você atende, né? E você atende também outros continentes, atravessa os mares aí nos oceanos. Hoje mesmo eu atendi minha última paciente hoje foi uma paciente brasileira, mas que mora na Suíça. A gente fez a consulta dela por telemedicina, ela tá morando em Geneve. Eu atendi, foi a última paciente do dia hoje no consultório. Então, gente, marquem com o Dr. Jorge, sejam homens, mulheres. Eu sou prova viva disso, porque eu sou outra mulher depois que eu passei com o Dr. Jorge. Menopausei com 41 anos, foi um sacrifício para conseguir encontrar um médico, até que eu me deparei com o Dr. Jorge e não largo nunca mais. Levei meu namorado e tá fazendo, e eu tenho uma prova viva dentro de casa, que um homem que faz reposição hormonal é outro homem. Vocês não têm noção, é maravilhoso. Tenho gratidão dupla agora do Dr. Jorge. Então, assim, quem quiser, eu vou colocar aqui o Instagram dele rapidinho. Sigam o Dr. Jorge. Dr. Jorge Valente. Eu não vou ser o urologista do seu filho, não, que eu não sou urologista, mas posso lhe indicar excelentes urologistas para o seu filho. Exatamente. Sigam o Dr. Jorge. Ele sempre, todo dia, ele posta alguma coisa muito interessante, vídeo. Ele responde perguntas, ele sempre coloca a caixinha de perguntas, né? Ele não é urologista, ele trata homens e mulheres, mas não na parte urológica, né? Ele trata mais na parte de reposição hormonal e saúde integral. Exatamente. Então, eu acho que é isso. O que mais, doutor? Já tem mais alguma coisa? Eu acho que nosso horário está dando, se não cai, você não consegue salvar a live. Gente, obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez, doutor Jorge. Gratidão total. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Nos vemos na próxima.